Em seguida, e ainda a propósito das obras multimédia, iremos abordar o respectivo regime jurídico. Que importa-nos, antes de mais, a caracterização das bases de dados criativas. O que implica que partamos sempre do conceito de obra e mesmo da disciplina das compilações de obras. Isto é, que as bases de dados que pela seleção ou disposição dos respectivos conteúdos, e é claro aqui a inspiração na Diretiva de 1996, essas bases constituam criações intelectuais, são protegidas através do direito de autor, não se exigindo nenhum critério adicional qualitativo. De qualquer forma, o legislador distingue entre a base de dados e o respectivo conteúdo. Dito de outra forma, o existir um direito sobre a base não elimina os direitos sobre as obras que integrem a base. Logo, designadamente, será necessário obter o acordo de cada um dos autores dessas obras se pretendermos usá-las numa base de dados, melhor dizendo ainda, numa obra multimédia que criemos. Mas aqui encabe o direito. É que neste ponto, o legislador, e essa até será uma das principais razões pelas quais a matéria das bases de dados criativas não tenha ficado no Código do Direito de Autor e Direitos Conexos, mas sim numa lei à parte, é que estas bases, ainda que criativas, têm, normalmente, para além de um caráter tecnológico, o que não seria demasiado novo, porque tecnologia e arte hoje estão muito ligados entre si, mas também uma base, uma ligação empresarial. Daí que não só tenhamos a previsão da aplicabilidade das regras gerais no que se refere a direito de autor a estas bases, designadamente que a sua proteção não depende de qualquer registro, que estas bases se presumem obras coletivas pertencendo desde o momento da respectiva elaboração a quem as organizou e dirigiu, designadamente se criadas no âmbito de uma empresa, mas essa será a pedra de toque, os direitos com incidência económica sobre bases de dados, leia-se sempre obras multimédia, que forem criadas por um trabalhador subordinado ou por encomenda,
à partida e simetricamente do que encontramos no Código de Direito de Autor, pertencem ao empregador, à organização ou a quem fez a encomenda. Aqui, tal como noutros domínios em matéria de direitos intelectuais, temos a previsão de uma remuneração especial ao criador intelectual se a exploração económica da obra exigir um reequilíbrio nas prestações. Mas, ainda assim, o que seria um dos traços fundamentais do direito de autor, o qual consiste no controle da obra por parte do seu criador intelectual, aqui não o temos. Quer dizer, a faculdade de introduzir modificações na obra, tratando-se de uma obra multimédia, corresponde ao seu titular. Leia-se, se existir um ou mais criadores intelectuais de uma determinada obra multimédia, a empresa que os contratou enquanto trabalhadores, que lhes encomendou a obra ou que lhes adquiriu a obra, tem poderes para a modificar como bem entender. No limite, só resta a faculdade de reivindicar, de exigir o reconhecimento da paternidade da obra. Isto, se o criador intelectual for um só ou um pequeno grupo, como tal, identificável. Mas passemos rapidamente para uma análise do conteúdo dos direitos que incidem sobre estas obras. Assim, no que respeita aos direitos dos titulares, seja o criador intelectual, seja a empresa, seja quem encomendou e pagou, seja um terceiro a quem foram transmitidos os direitos, temos que esse titular tem um direito exclusivo de efetuar ou de autorizar a reprodução permanente ou transitória por qualquer processo ou forma, toda ou parte da base de dados. Não pode ser reproduzida, multiplicada, sem sua autorização. Como também o mesmo se passa com a tradução, a adaptação, a transformação ou qualquer outra modificação da base. O mesmo ainda da distribuição do original ou de cópias. Mas aqui distribuição quer em suporte físico, quer online. Como também qualquer comunicação pública, exposição ou representação pública tem de lhe caber. Ou seja, colocar uma base de dados, uma obra multimédia, que é isso que nos ocupa neste momento, online, só pode ser feito pelo respectivo titular ou com a autorização expressa deste. O mesmo ocorre se estivermos diante de uma base de dados ou de uma obra multimédia derivada. A partir de haver uma obra modificada. O titular da obra originária mantém o controle também da obra modificada, da versão. Ainda assim, este controle só
existe até o momento no qual a obra multimédia é distribuída, é colocada no mercado de um dos Estados-membros da União Europeia. Quer dizer, a partir do momento em que é colocada no mercado essa obra, sobretudo se circular num suporte físico, como um CD ou um DVD, esses suportes podem ser revendidos e chegarem a qualquer território, mesmo a um território para o qual à partida o titular do direito não pretendia que ela chegasse. E estando nós perante direitos de autor, temos um direito com uma vigência especialmente longa. Ou 70 anos, se a obra multimédia corresponder ao criador intelectual, 70 anos pós-mortem, ou se for criada no âmbito de uma empresa ou por encomenda, 70 anos após a primeira divulgação ao público. O titular de direitos sobre a obra pode transmiti-la, vendê-la, pensar numa transmissão definitiva ou licenciá-la. Pode, de novo, estabelecer licenças exclusivas ou não exclusivas. Ainda assim, chamar-vos a atenção que a remissão que é feita para o Código de Direito de Autor e que permite designadamente que uma base de dados seja dada, os direitos de uma base de dados, uma obra multimédia, possa servir como garantia, de garantia do empréstimo para financiamento de outras obras, que essa transmissão de direitos, diferentemente do que previa o Código de Direito de Autor, em termos gerais, não depende de uma escritura pública, bastando forma escrita. Estes direitos depois estão limitados em termos legais, quer dizer a autonomia privada do titular da obra e de terceiros está condicionada por regras objetivas constantes da lei. Aliás, o utilizador legítimo, que é aquele que tem uma licença, pode praticar os atos correspondentes à utilização da obra, a carregar, a ver, a reproduzir tecnicamente, a ter um direito de cópia privada, sendo, diz a lei, nula a convenção em contrário. Isto é, estamos diante de regras de ordem público. Além disso, ainda encontramos um conjunto de utilizações livres. Leia-se, utilizações que são facultadas a qualquer pessoa para essa pessoa exercer os seus direitos constitucionais de acesso à informação e à cultura, mesmo não tendo nenhuma licença. Designadamente, a reprodução para fins privados de uma base de dados não eletrónica. O legislador incorporou bases como as enciclopédias ou outras coletâneas em papel. Pronto, estamos fora de multimédia. Utilizações feitas com fins didáticos ou científicos
utilizações para fins de segurança pública ou para efeitos de processo administrativo ou judicial, e ainda todas aquelas que encontramos previstas no artigo 75 do Código do Direito de Autor e Desconexos. De qualquer forma, é preciso ter atenção que se mantém um critério geral em cujos termos estas utilizações livres, para além de não poderem alcançar um nível comercial, não podem prejudicar a normal exploração económica da obra multimédia. Obrigado.